Agora a mesa do período da tarde é com o tema Educação Ambiental, como pode ajudar nas questões climáticas e nas comunidades. A educação ambiental é uma ferramenta poderosa para promover a compreensão, o engajamento e a transformação social e do território. Ao falar de educação ambiental, eu penso em algo que vai além da sala de aula. Trata-se de um processo que envolve o reconhecimento das questões ambientais e climáticas como parte de nossas vidas cotidianas, que valoriza o conhecimento tradicional e os saberes locais, e que estimula a participação ativa da sociedade na construção de soluções de seus problemas. Então, nesta mesa, nós vamos refletir sobre o potencial da educação ambiental como uma ferramenta de transformação e resistência frente às mudanças climáticas. Como ela pode contribuir para fortalecer as comunidades, promover a preservação de nossos recursos naturais e criar uma cultura de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. E como podemos ampliar o acesso a esse conhecimento, garantindo que todos tenham voz e possam participar das discussões e soluções. Então, para discutir aí esse tema, para a gente conversar, né, uma troca, eu vou convidar aqui para subir na mesa a Viviane Marinho Luiz, que é quilombola do quilombo Ivapurunduva, em Eldorado, faz parte da diretoria da associação, é escritora de livros infantis, pesquisadora independente, feminista, mestre e doutora em educação, diretora de escola quilombola da Rede Municipal de Ensino de Eldorado e cofundadora do coletivo Mulheres Quilombolas na Luta. Chamo também aqui, para se juntar a nós, a Maria Fernanda Camargo de Carvalho, que é professora do Ensino Fundamental 1 do município de Cananéia, litoral sul de São Paulo, formada em Ciências Biológicas e Pedagogia, com especialização em Gestão Ambiental para Educação, Gestão Educacional e Educação Especial. Atua em projetos de educação ambiental desde 2003 e desde 2019 com foco em projetos de cultura oceânica. E os projetos podem ser acompanhados através do Instagram, @culturaoceânica. Acho que depois você vai mostrar, né, o Instagram, né, Maria Fernanda? E convido aqui também o João Vicente Cofani Nunes, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Botânica, pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, docente da Unesp Campos de Registro, desde agosto de 2003, e coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacias Hidrográficas do Ribeira de Iguape Litoral Sul. É membro titular na Comissão Étnica da Diretoria Regional da Região de Registro, membro titular no Conselho Municipal de Turismo, atuando com maior ênfase nas áreas de botânica, educação ambiental e mudanças climáticas. Então, a gente vai seguir na mesma dinâmica que foi de manhã, o pessoal apresenta e, ao final, aí a gente abre para as perguntas. Então, Viviane, passo a palavra, você fica à vontade, se quiser falar sentadinha, se quiser, tá bom? Fica à vontade. Boa tarde a todas, a todos e todes. Como já foi apresentada, eu sou Viviane, vou falar um pouquinho a partir da minha vivência, né? A gente olha assim um currículo e aí eu estou muito à vontade, assim, porque eu sei que quem está aqui também são pessoas que já atuam, né, pensando a questão da educação ambiental. E aí, né, a nossa conversa aqui é sobre mudanças climáticas e meio ambiente, né, e eu vou falar um pouco sobre práticas na educação escolar quilombola, a partir da minha vivência como diretora de 6 escolas quilombolas e também como participante do coletivo de educação da CONAC. Primeiro, eu quis trazer aqui, talvez essa informação seja de conhecimento de todos, mas é importante para a gente pensar a questão das emergências climáticas, né, o nosso território, né, que já que nós estamos falando dessa emergência climática aqui no Vale do Ribeira. E aí eu trouxe um dado do censo de 2022, que para nós é um dado bastante importante, que em outros momentos nós não sabíamos quantos éramos, né? Então, no Brasil existe 1.327.802 pessoas quilombolas.
e dessas pessoas, né, 4,3% apenas estão em territórios titulados, né? E o que isso tem a ver com a emergência climática, né? Se a gente pensar a questão do território, que é fundamental para as comunidades tradicionais quilombolas, é um número muito pequeno de comunidades que estão com seu território assegurado, né, e titulado. É só 4,3% desse montante de 1 milhão de pessoas quilombolas. E aí, quantos somos na região sudeste? Somos 182.305 pessoas, 13,73%. Somos 6 mil quilombos no Brasil, 80 em São Paulo, 33 no Vale do Ribeira e 13 em Eldorado. Eu vou falar a partir de Eldorado, né, que é a partir do lugar que eu resido, a partir da realidade do Quilombo Ivaporunduva, dialogando com as outras comunidades. E aí, eu acho que é essa sinalização, né, de quem somos e onde estamos. E eu queria falar a partir de uma referência para nós, quilombolas, que é o Nego Bispo. Vou trazer uma citação do Nego Bispo, que ele diz assim: eu não sou linha reta, eu sou começo, meio e começo, porque nossa história não termina, porque o quilombo não é passagem, é permanência. E aí, então, a partir dessa citação do Nego Bispo de começo, meio e começo, que eu quero aqui encaminhar um pouco esses apontamentos que eu fiz, falando a partir, né, desse, o que tem a ver a emergência climática com o nosso lugar, né? Tem tudo a ver, né? Se a gente pensar que, na perspectiva do Milton Santos, o território é o chão, mas a população que nele habita. E no Vale do Ribeira, né, que é considerado, desde 1999, o patrimônio natural, socioambiental e cultural da humanidade. Quem é que faz, né? Quem são as pessoas que vivem nesse território, que garantem que esse território do Vale do Ribeira, né, seja considerado patrimônio? E aí, então, trazer um pouco desse território, que é o chão, mas a população que nele habita são os entes, é o Neguinho d'Água, é o Rio Ribeira. Então, tudo isso faz parte desse território, né, que é cuidado por nós todas e todas que aqui residimos. E aí, para falar do território com o começo, com a relação com o começo, eu sou uma mulher aquilombada. Meu companheiro é quilombola, e desde 2012 que eu resido no Quilombo Ivaporunduva, e pelo movimento eu vim para participar do coletivo de educação da CONAC, né? E aí, logo quando eu vim para o Quilombo, acho que foi vamos ver se vai dar bom aqui no Vale do Ribeira, eu tive uma imersão na luta contra as barragens, porque as comunidades lutavam na luta contra as barragens e fechavam a BR. E eu sempre fui uma mulher negra, né, assim, desde assim essa concepção da consciência de classe, de sexo, eu sempre me concebi como uma militante antissexista, né? Mas eu nunca tinha a dimensão do ambiental. Eu não sabia que existiam pessoas, que existia um povo que fechava uma rodovia para defender um rio. Porque, na cidade, a gente nem convive com o rio, né? E hoje, né, desde então, há 12 anos, que meu caminho é o caminho do rio. E como é bom a gente poder fazer o caminho do rio. Quando eu estava como professora, hoje eu assumi há pouco tempo a gestão, mas quando eu abri a porta da minha janela, é o rio que estava lá. Então, as crianças às quais eu lecionava, as crianças quilombolas, elas vivem a liberdade do território. E essa liberdade do território, elas vivem justamente por conta dos mais velhos. Então, eu pensando nessa ligação, né, do começo, o começo são os mais velhos. Eu me lembro que, nessas manifestações, eu tenho uma foto até que marcou, né, conversando aqui com Maria Fernanda, que é fotógrafa, né, e uma foto que me marcou foi crianças Guarani-Mbiá no ombro de seus pais e crianças quilombolas também. E aí a legenda que a gente projetou para essa foto são que as crianças dos territórios tradicionais, elas nascem no ombro da luta. Então, por mais que era uma criança, mas os seus familiares estavam ali lutando em defesa do rio e elas estavam juntas, né? Então, essa conexão dos povos tradicionais aqui no Vale do Ribeira em defesa do rio. E essa liberdade que elas têm. E hoje, né, nessa função que eu estou de diretora,
é muito interessante o olhar da cidade para quem assume uma direção de escolas quilombolas, né? Dentro do território não existe essa hierarquia de diretora. Eu não mando na escola. Né? E no olhar exterior às ruralidades, né, aos quilombos, o diretor é aquele que tudo que acontece na escola, o diretor tem que saber. Então, a gente tem estado nesse movimento agora dessa interlocução com a comunidade, porque, para além de ser diretora, eu sou movimento social quilombola. Então, eu dialogo e a gente dialoga junto com o movimento para que as práticas elas sejam práticas territorializadas. E uma das dimensões, né, desse começo, né, que são os mais velhos que asseguram todo esse patrimônio que as crianças vivem, e assim no relato dos nossos mais velhos e das nossas mais velhas, existe sempre essa fala: a gente guarda esse lugar para gerações futuras. E dentro dessa dimensão da geração futura, a criança é futuro, mas também é presente. E aí, então, essa dimensão, né, se a gente trazer para a questão que a gente está conversando sobre a questão da emergência climática, né, o próprio termo emergência é algo que é para agora, né, se a gente pensar essa criança como sujeito de direito, né? Então, eu penso que nós temos produzido práticas pedagógicas, a gente tem produzido literatura a partir também do próprio quilombola, mas a gente tem trabalhado com formação de professores, pensando práticas pedagógicas territorializadas, né? E essas práticas são práticas que dialogam com o barro, dialogam com a água, dialogam com a madeira, são práticas pedagógicas que não desplastificadas, né, que não propõem plástico, né, não propõem o superficial, mas propõem o pisar na terra, propõem o sentir, propõem as percepções, né, para além da razão. Mas quando a gente sente, a gente também está cognitivamente aprendendo, né? Então, a gente tem feito esse exercício desse diálogo com as comunidades, pensando esse começo, meio começo. E eu digo que eu tenho o privilégio de trabalhar com o começo. E o começo que eu trabalho, que nós trabalhamos nos territórios, eu sou diretora de 6 escolas quilombolas, um total de 157 alunos, né? E é uma média, então, de 25 alunos por escolas. E se a gente pensa numa dimensão capitalista, ou uma dimensão de não pensar a educação como investimento, é muito fácil acontecer de fechar salas. Então, eu acho que é importante também a gente ocupar esses espaços, né, dessa coisa de assumir funções dentro do território, vindo pelo movimento, mas com o movimento, no sentido da gente potencializar as políticas públicas que vêm para os territórios, para o município, por conta da luta do movimento quilombola. E quem está na sala de aula ou quem está nas escolas, agora está acontecendo o processo de cantinhos de leitura na educação infantil. É uma política pública que é esse pacto federativo, governo federal, estadual e município, né? E dentro desse pensamento, né, do lugar que nós estamos, né, e das crianças que nós dialogamos, né, eu tenho 6 escolas, portanto, teríamos 6 cantinhos de leitura, que é pensar a literatura com esse olhar da equidade, considerando que as nossas crianças não têm livros em casa, elas têm os livros vivos. Mas a escola tem que permitir o acesso à literatura, né? E a literatura, a gente tem produzido literatura a partir de nós, mas também a gente valoriza a literatura pensando nesse Plano Nacional de Literatura. E aí, então, trazendo essa questão dos cantinhos de leitura, fechou-se uma sala, porque tinha apenas uma criança. E aí, então, a justificativa de fechamento de sala é porque só uma criança. Aí, o que faz com essa criança? Quilombola, do Quilombo Galvão, que é do Quilombo do Misael, que esteve aqui com vocês. Fechou a sala, porque era uma criança, aí desloca essa criança para o quilombo vizinho. Então, o quilombo vizinho para uma criança de 5 anos é um lugar distante. Então, pensando a questão da emergência climática, né, quem é que mais é penalizado pela questão da emergência climática? Eu tenho 51 anos, portanto, eu já tenho mais da metade da minha vida.
Se eu pensar que quem mais sofre com a emergência climática são as crianças, por conta do tempo de vida que elas têm, os povos tradicionais sempre tiveram esse olhar de cuidar do território para gerações futuras. Quando eles falam das gerações futuras, eles estão falando da criança que é o presente no território. Então, eu vou finalizar aqui a minha prosa, né? Depois a gente pode trocar mais, mas eu queria ler um trecho desse livro Roça é Vida, porque esse livro ele trata dessa dimensão. Geralmente, professores de fora, já aconteceu dos professores, né, da gente ouvir as crianças ouvindo. Se você não estudar, você vai ficar na roça. Você está fadado à roça, né? Então, assim, como se a roça fosse não a cultura, né? E, em 2018, a roça de Coivara ela foi reconhecida como patrimônio imaterial, né? Então, o quanto trabalhar com formação de professores, já que a gente não tem todos os professores quilombolas nas escolas quilombolas, eu acho que a gente tem também essa propositura, e eu meio que convoco vocês a participar dessa propositura de não fechamento de escolas quilombolas, não fechamento de salas de aula, porque quando nós fechamos uma sala, para fechar a escola, é um pulinho, e depois, para a gente conseguir reabrir, a gente não abre mais. E a gente tem que garantir que as esperanças do verbo esperançar, do Paulo Freire, continuem vivendo, se movimentando, subindo em árvore, brincando no rio, dentro dos territórios delas, né? Não migrar para outro território, mas que elas possam ficar dentro do território delas. Eu vou ler um trechinho desse livro, que finaliza com a esperança. Esperança adora ir à feira anual de trocas de sementes e mudas das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, ver as várias apresentações culturais e vivenciar a partilha de saberes que os pais cultivam e trocam com outras comunidades, mantendo viva a nossa tradição. Tem até aqui um cântico de uma mais velha das nossas comunidades, que é a dona Elvira, cantando "Tá na hora da roça". Minha netinha Esperança nem tinha nascido e a gente parece que já andava com ela, lutando e resistindo no território, continuando a tradição e acreditando na união do nosso povo pela fartura de sabedorias. Então, é um pouco dessa alegria, né? Eu vou falar, eu acabo falando desse lugar de alegria, de esperança, porque eu atuo com as crianças dos territórios quilombolas, né? E como eu vivi uma infância na cidade, eu vivi a rua. Eu nasci em 1974, então eu vivi a rua. Eu não vivi o território, mas eu vivi a rua, eu tinha um quintal, eu tinha plantação, tinha porco, e também vivi a rua. Eu pude viver, eu tive acesso à cidade, né? E hoje a grande luta das comunidades tradicionais é acesso ao território. A gente não quer dividir, a gente não quer competir a cidade, a gente quer a dignidade para poder viver no território. Então, eu finalizo com a esperança, né? Finalizo, mas não finalizando, porque nós somos começo, meio e começo, mas dizer da alegria de poder trabalhar com as esperanças que são crianças do presente, né? Elas são o nosso futuro, mas elas são sujeitos de direito agora. E é por elas que a gente também pensa essa discussão de emergências climáticas, né? Se a gente pensar no tempo, elas têm muito mais tempo para viver aqui. Então, que planeta, né? Que território que a gente vai deixar para elas, né? Se a gente pensar a nossa idade e a idade delas, elas têm muito mais tempo para viver aqui. Então, a gente tem muito por que fazer por nós, mas também por elas. Obrigada. Parabéns, Viviane, pela sua fala. Acho que bem forte, bem interessante, né? Você apresentar aí esse processo de luta mesmo, né? De defesa, esses dados que você apresentou também, né? Com relação aí ao quantitativo da população quilombola e esse dado também da questão da titulação, que foi algo que o Misael também trouxe, né? No período da manhã. Que afeta bastante, né, essa questão da segurança jurídica na questão fundiária,
né? Que é uma realidade não só das comunidades quilombolas, que do território como um todo aqui no Vale, que é um desafio. Então, parabéns pelo seu trabalho também com as crianças, que é um trabalho que fala isso, né? A gente tem essa visão da escola, das crianças, mas que ultrapassa também, vai para as famílias. E eu acho bem interessante esse movimento de troca, né? Que se tem tanto das crianças com relação aí aos mais velhos, mas também eu sinto também que os mais velhos também têm bastante consideração também com as futuras gerações. E para dar continuidade, então, eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda. Maria Fernanda, acho que tem um vídeo, né, para apresentar, e depois você tem uma apresentação também. Então, eu ia falar, Viviane e João, se a gente, para assistir e acompanhar a apresentação, acho que a gente desce e depois retorna, pode ser? Boa tarde a todos. Desde já eu quero agradecer o convite, né, do Comitê de Bacias e do SESC. Eu vou fazer a minha audiodescrição antes da gente começar. Estou em pé, sou mulher, branca, cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos. Estou com um casaco preto e queria convidar vocês para a gente começar essa nossa conversa mostrando um pouquinho das ações ambientais que a gente desenvolve no município de Cananéia, vizinho de vocês. E a gente vai começar com um pequeno filme de um projeto que foi desenvolvido na nossa escola no tempo da pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre oceano, educação e as mudanças climáticas. E aí a minha fala vai começar a partir desse filme. O oceano nos conecta de diversas formas. Nossa história começa em Cananéia, litoral sul de São Paulo. Aqui, o cenário é permeado pela maior extensão de Mata Atlântica preservada do país, e seu complexo estuarino lagunar é declarado pela Unesco como Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade. A biodiversidade é o nosso cartão de visita, sendo o boto cinza uma espécie de bandeira na preservação de todo o ambiente. Só que o nosso paraíso ecológico está com um problema e vou contar para vocês. Em 2019, fizemos uma saída e observamos muito lixo que ia parar no oceano, principalmente o plástico. Então decidimos participar de duas campanhas da ONU Meio Ambiente. A campanha Mares Limpos e a campanha Por Amor ao Mar. Surgiu o projeto Plástico Perigo Jamais Será Amigo. Inclusive o nome eu que criei e meus amigos em votação escolheram. Fizemos muitas ações, conversamos com o prefeito para diminuir o uso de embalagens na compra da merenda. Entregamos canecas reutilizáveis em todas as escolas e na prefeitura. Cortamos o uso de descartáveis na escola, limpamos rios e praias e até um filme fizemos. Neste ano, precisávamos continuar esse trabalho tão importante protagonizado por nossos alunos. Aí veio a pandemia. Como recomeçar? Não poderíamos deixar a nossa escola, que tanto luta por um espaço pedagógico ambiental, através de várias ações, interromper esse trabalho. Convidados pelo desafio Oceano na Educação, do programa Maré de Ciência, formamos uma turma com alunos dos 4º e 5º anos e ex-alunos, já do 6º ano, surgindo o projeto Oceano, a vida que pede socorro. Olá, meu nome é Duda e vim falar sobre o que estudamos. A cada semana tínhamos um tema diferente e uma atividade a realizar. Na sexta-feira, íamos para uma conversa na sala Zoom, onde conversávamos com a prof e as pesquisadoras convidadas. Tudo isso via grupo de WhatsApp. Nas primeiras 7 semanas, estudamos os 7 princípios essenciais da cultura oceânica, onde a prof. Mafê ia mostrando a nossa região e como esses princípios influenciaram e influenciam nosso ambiente. E assim, começamos a pesquisar sobre o consumo consciente e a sustentabilidade, observando o lixo que geramos. Estudamos nossos manguezais e praias e nossos animais como o boto cinza e as tartarugas. Descobrimos uma riqueza natural incrível ao lado de grandes impactos causados pela poluição marinha.
O que fizemos? Mesmo à distância, criamos o Instagram, @Cultura Oceânica, para comunicar os nossos estudos. Participamos da gravação de um episódio da série Pinguins em Cananéia. Pensamos ações para reduzir o lixo. Fizemos limpezas. Olá pessoal, meu nome é Sara e faço parte do projeto Oceano, a vida que pede socorro. Hoje estou aqui para convidar vocês para ouvirem o nosso Papo de Botim. Criamos um podcast que foi transmitido na rádio comunitária e está disponível no Spotify do canal Papo de Boto, onde fomos entrevistados pelas pesquisadoras do projeto Boto Cinza. E também fizemos intervenções através de desenhos e mensagens nos locais de maior circulação, como nos mercados, deixando nosso recado de olhar com mais carinho para o nosso oceano. E você, já parou para pensar o que te conecta ao oceano? Eu vim aqui avisar vocês que vocês podiam participar de um projeto, que é esse projeto, Oceano, a vida que pede socorro. Vocês não vão estar participando, mas sim vão estar nos ajudando. Vocês poderiam limpar as ruas aí da casa de vocês, quem sabe começar a reciclar, né? É uma boa chance para vocês começarem a cuidar do meio planeta. Um beijo, tchau, espero que vocês consigam. Eu espero que no futuro, não muito distante, a humanidade se conscientize da importância que o oceano tem para o nosso planeta e para a sua própria sobrevivência, e que os países se unam e coloquem em prática ações que visem a redução do lixo marinho e a conservação dos recursos pesqueiros através do seu uso sustentável. Espero que o nosso projeto Oceano, a vida que pede socorro, possa contribuir com a vida marinha do oceano e tal. Por isso a gente tem que socorrer ela, que nem eu fiz no meu logo, pedindo com uma mão a gente consegue resgatar ainda o nosso oceano, né, gente? Então é isso, e espero que você também tenha essa consciência. Então, muitas vezes, né, as crianças falam por nós, a gente nem tem muita coisa a falar, eu acho que depois desse filme, mas o que eu vim falar hoje é sobre o papel do oceano dentro das mudanças climáticas e dentro das questões de educação ambiental. Então, a gente sabe que o oceano ele é um grande regulador climático, então, estar desenvolvendo esses projetos na escola é muito importante. Então, eu estou aqui representando a Escola Municipal Débora Silva Camargo, que fica em Cananéia. A gente está, desde 2019, trabalhando essas questões ambientais com foco em cultura oceânica. Eu trabalho com projetos de educação ambiental no território desde 2003. E é muito importante a gente ver essas atividades de educação ambiental não como um trabalho a mais para o professor em sala de aula, mas como ações que vão agregar o que ele já faz, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de educação ambiental, o professor acha que vai ser uma carga a mais dentro do currículo dele, que já é um currículo bem apertado. Então, a gente vai trazer essa questão de estar ampliando essas ações e não como sendo um trabalho a mais para o professor. Então, como que a gente pode estar fazendo isso? Dentro da nossa escola, a gente trabalha com um programa que chama Programa Escola Azul Brasil, que é um programa baseado, um programa português, baseado nas escolas de Portugal. Portugal já tem uma cultura muito forte nessa questão do oceano. Todos os espaços as cidades que a gente anda, mesmo longe do mar, a gente consegue perceber essa paixão que eles têm. E eu acho que nada mais justo da gente trazer esse tema, principalmente aqui para o Vale do Ribeira, como foi tão dito pela manhã, né, da nossa riqueza de águas. Então, a gente falar sobre o oceano e sobre as ações que a gente vai fazer aqui, que vai refletir lá, é muito importante. Principalmente para a gente que já está direto em Cananéia, que já é uma cidade de litoral.
mas também para as pessoas que estão longe do oceano. Então, a gente trabalha dentro desse programa. Esse programa ele é muito fácil de ser acessado. A gente pode entrar pela internet, no site do Maré de Ciência. E aí, nesse site, a gente vai encontrar esse programa Escola Azul Brasil. Dentro desse programa, as escolas e as instituições também não formais podem fazer o seu cadastro e eles vão receber uma titulação de Escola Azul, como é a nossa escola aqui no Vale. Dentro dessa titulação, a gente tem que se comprometer, enquanto espaço escolar, a trabalhar atividades que olhem para esse meio ambiente, respeitem os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós, estando agora na década do oceano, é muito importante, principalmente, estar falando disso nas escolas. Então, esse programa ele vai dar desafios e capacitações para os professores e para as outras instituições. Ele não nos cobra nada, mas tem um período que chega que a gente vai participar de uma Olimpíada, que é chamada de Olimpíada Brasileira do Oceano. Inclusive, agora, esse começo de mês, o edital foi aberto para essa Olimpíada Brasileira do Oceano. Os professores e as instituições elas podem estar mandando os trabalhos até outubro. Dentro desses trabalhos, a gente tem projetos de aprendizagem, tem provas de conhecimento, tem produções artísticas, culturais. Aí cada escola, cada instituição ela vai se adaptar dentro desse programa, dentro dessa Olimpíada, mas não é nada que seja cobrado, é apenas para que a gente, na hora que for pensar as ações que a gente já faz, para que nós possamos olhar o oceano com mais carinho, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou professora de terceiro ano do Ensino Fundamental 1, então meus alunos eles têm uma faixa etária de 8 anos. Então, sempre quando a gente vai, sei lá, na aula de geografia, explorar, por exemplo, o mapa do Brasil, a gente tem muito costume de falar dos estados, das capitais, fala muito dos territórios também, mas a gente, às vezes, deixa de lado um pouquinho as nossas águas, né? Então, é muito importante a gente estar falando mais do nosso oceano. É um tema que as crianças gostam muito, principalmente na parte que fala dos animais, lá das zonas abissais, que são aqueles animais diferentosos, assim. Eles gostam bastante, então é atrativo para elas também, né? E ter esse currículo azul na escola, ele traz não só importância para as crianças, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do projeto que a gente faz, mas ele também nos aproxima da comunidade escolar e ele promove mudanças no ambiente escolar. Porque nós, né, que já fomos criados sem, vamos dizer, essa educação ambiental, a gente mudar as nossas práticas é muito difícil ainda. Então, a gente aprende muito com as crianças também e aprende também a dar a nossa parte também, né, para o meio ambiente. Então, voltando à questão da crise climática, até o professor João falou que o Vale do Ribeira ele é um território totalmente de resiliência climática, né, professor? Então, é muito importante a gente estar mostrando para as crianças e contextualizando dentro do nosso trabalho as crises climáticas que ocorrem no nosso território. Então, a gente tem exemplos muito próximos aqui, como o da Ilha do Cardoso, que a gente tem o avanço do nível do mar, né? O rompimento do cordão arenoso, deslocamento populacional. Temos aqui na ponta também da Ilha Comprida, né, no Boqueirão Norte também, a questão, né, toda essa mudança, porque quando a gente tem por exemplo, um avanço do nível do mar, o pessoal que precisa do território preservado, ele vai ter mudanças ali no território dele. Então, a água vai mudar. Ele tirava um marisco ali, ele não vai conseguir mais tirar esse marisco porque a salinidade mudou. Então, ele tem que se adaptar, como também o Misael citou. Às vezes, nem por culpa dele. Ele está ali no território, ele está só sofrendo. Nem ele está impactando, né? Claro que a gente, de alguma forma, impacta, mas não está tendo tanto impacto, mas está resolvendo os impactos que vieram de outros territórios.
Então, mesmo a gente longe do mar, é muito importante a gente estar falando do oceano. Estava dando exemplo também para o João, né, que eu estava lá na Campina do Monte Alegre, lá depois de Angatuba, na casa da minha amiga, e ela tem um pier de pesca. E um dia eu estava vendo uma garrafa PET boiando, e eu abri lá o Google Maps e falei, nossa, onde essa garrafa vai parar, né? E aí comecei a descer com a garrafa pelo mapa, e aí saímos aqui em Eldorado, aí já sai no Rio Ribeira, aí já sai lá em Iguape e já vem para aqui. Então, a gente não tem que ficar, só porque você está perto da praia, vai falar da praia. Não, mesmo quem está longe do mar, do oceano, tem que falar em seus territórios sobre o oceano e as mudanças climáticas. Então, voltando um pouquinho do que a gente faz lá na escola, a gente começou esses estudos em 2019, aceitamos um desafio da ONU Meio Ambiente, que era um desafio de redução de plástico no ambiente escolar. A gente ficou muito contente em participar desse desafio. Nossa escola foi até premiada na época. Vocês viram aí no filme uns ecocopos, né, que eles mandaram. Então, foi bem legal. A gente repassou isso para as crianças. Eles ganharam um bebedouro. E muitas ações que foram feitas lá em 2019 se refletem até hoje na escola. Por exemplo, um pedido que a gente tinha feito foi a redução dos potinhos de iogurte da merenda, para o prefeito, na época, tentar comprar a granel para não gerar tanto lixo, porque eles viam que tinha muito copinho. A gente não conseguiu isso, porque foi mudando gestão, Canané é um problema. Mas a gente conseguiu que as crianças, elas, todo o intervalo de 15 em 15 dias que é servido esse iogurte, que elas lavem esse copinho e dispensem numa ecobag que a gente tem lá na escola, que vai para coleta seletiva. Então, isso veio lá de 2019 até hoje, as crianças continuam com esse hábito de estar lavando os potinhos de iogurte. E o projeto, geralmente, ele vai mudando de nome ao longo dos anos. Então, ele começa sempre assim. A gente trabalha muito com leituras, leituras oceânicas, assim, até para motivar as crianças. E a gente vai fazendo estudos, dentro até, às vezes, das matérias, né? Vai mostrando sobre a poluição marinha, sobre a interação dos animais com o plástico. E vai vendo assim, conforme a gente vai fazendo as leituras, a gente vai vendo o que a turma se interessa mais, né? Qual é o tema? Porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente tem muitos temas. Dentro do oceano também temos milhares de temas. Então, a gente vai vendo o que eles se interessam mais, para a gente começar a fazer um planejamento do trabalho. Então, a gente tem... esse planejamento é todo feito pelas crianças, né? Eu falo para eles que eu sou só a mediadora. Então, eu sento lá e falo, se virem aí, vocês vão planejar como que vocês vão trabalhar, com que tema vocês vão trabalhar, mas eu preciso que vocês criem uma intervenção no ambiente, né? O produto final desse projeto é uma intervenção ambiental. Então, eles escolhem esse produto que eles querem desenvolver ao longo desse ano escolar. E chegam numa parte do processo desse projeto que a gente coloca eles já para escolher o nome do projeto, de acordo com o que eles escolheram para estudar, e decidido o nome do projeto por votação, eles criam um desenho também, por votação vira o nome e o desenho do projeto. Como eu coloquei ali, que foi o projeto do ano passado, que chamava Mundo Plástico. Então, um aluno, todos dão sugestões de nome, a gente faz a votação, criam o desenho, aí a gente digitaliza esse desenho e a gente parte para a criação de uma camiseta, para eles terem um pertencimento também ao projeto e sempre que eles começam a apresentar as intervenções, eles estarem também mais arrumadinhos. Então, é uma parte bem legal, que eles gostam muito, eles se sentem realmente pertencentes àquele projeto, àquele território. E aí eles escolhem o produto que eles vão fazer. O ano passado, a gente criou uma exposição fotográfica. Eles escolheram trabalhar a interação dos animais com o lixo plástico e eles criaram uma exposição fotográfica.
Depois, no final, se der tempo, eu vou mostrar umas fotos. E tem algumas atividades que são fixas, como a participação no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. E aí que também eu acho importante falar que é a importância das parcerias, né? Tá o IPEC aqui, que é meu parceiro fiel de todos os anos. A gente tem a parceria também com as universidades, porque o professor sozinho ele também não consegue todo o trabalho técnico que eles fazem. Então, a gente precisa, como eu falei, sempre estar contextualizando com o que a gente tem. Não adianta eu estar falando lá do oceano no Japão, se ele não sabe nem o nome do oceano que está do lado da casa dele, né? Então, a gente precisa desses parceiros para o nosso trabalho. E aí, todo ano, a gente faz essa limpeza junto com eles, junto com o pessoal que também estava aí do PEA Rendas, né? Acho que é assim que fala. Então, as crianças, geralmente, nos últimos anos, elas têm ficado com a parte do microplástico, quando a gente faz essa limpeza, e eles adoram, porque eles peneiram, depois isso daí vai gerar um gráfico, e esse estudo volta para a sala de aula também. E aí a gente trabalha assim, então o nosso foco é o protagonismo das crianças e que ao final desse projeto eles criam um produto de intervenção, né? Um produto que tenha visibilidade não só para a comunidade escolar, que isso é muito importante também, essa parceria, mas também que isso se expanda, por isso a gente usa também o nosso Instagram. Tá? E aí o resultado desses anos de trabalho é uma certificação, porque eles participam dessa Olimpíada. Essa Olimpíada ela certifica todos os alunos, ou com ouro, ou prata, ou bronze, e querendo ou não, eles adoram receber o diplominha, vamos dizer assim. Então, a gente faz essa comunicação no Instagram, não só das atividades, mas às vezes eles gravam vídeos informativos também, a gente vai disponibilizando lá. Tem essas mudanças no espaço escolar, então o nosso espaço escolar não usa mais a questão dos descartáveis. Antigamente a gente tomava lá o nosso café, usava aquele copinho plástico, aí você ia lá, tomava 30 café, era 30 copinhos por pessoa. A gente começou a quantificar isso também, né? Então, a gente não usa mais bexiga nos nossos eventos, procura não usar o EVA, que é um material que o professor adora. A gente só usa mesmo quando for uma coisa que vai ficar permanentemente na escola, aí a gente acaba usando. E até as nossas atividades, por exemplo, o bingo que a gente faz, a gente não usa mais o descartável. Então, a gente usa mesmo o pratinho da merenda, serve lá o bolo do bingo no papel, o lixo é separado. Então, a gente teve esse ganho também no ambiente escolar. A gente teve a aproximação da comunidade, porque os pais gostam dessas atividades, as crianças cobram em casa também, né? Essa mudança de hábito, às vezes, porque nós temos a coleta seletiva lá, né? Só que tem muitas pessoas que não fazem. Então, se a criança já identifica isso, ela já... Ô, papai, tem que fazer a coleta seletiva aí. Então, eles são esses articuladores, como também Vivi falou, não só do presente, né? Mas para o futuro também. E o resultado, assim, que eu acho que foi mais satisfatório para mim esse ano, foi ter 2 alunos desses projetos que já saíram da escola, participando dos Jovens Pesquisadores, que é um projeto do IPEC também, e que eles acabaram, por conta desse engajamento, acho que sendo escolhidos, né, para estar dando continuidade a essas ações que começaram na escola. E aí, para finalizar, eu vou deixar umas fotos. Essa foto foi da nossa apresentação ano passado, que além das crianças apresentarem algumas fotos que elas tinham feito para o projeto, elas apresentaram uma coreografia que chamava Queimadas, que fala muito também dessa questão da crise climática. Eles apresentaram no aniversário da cidade na praça. E aí eu vou deixar só algumas imagenzinhas que a gente criou o ano passado, dentro dessa exposição fotográfica, e que mostrava isso, essa questão da interação com o lixo plástico. São fotos assim que eles mesmos acharam até um pouco apelativo, né, porque é criança, tudo, mas é importante assim que a gente tenha esse olhar, né? Aqui a gente trabalhou um pouquinho a questão das redes fantasmas também.
E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Maria Fernanda. Já vi que te chamam de Maf, né? Mafê. Obrigado. Acho que, nossa, fiquei encantada de ver o trabalho que você realiza lá com as crianças da Escola de Cananéia. Acho que o vídeo dá para perceber bem, né, a alegria deles também de estar envolvidos, né, e como você bem falou da questão do pertencimento. Então, conseguir colocar na prática mesmo, né, assim, fazer atividades práticas, eu acho que é fundamental para que eles consigam incorporar. E aí a gente vê, né, tem uma parte do vídeo que está também a criança ali junto com o pai, com a mãe. Então, é isso que você falou também, acaba envolvendo toda a comunidade, que é aí que a gente fala que a educação ambiental extrapola só as salas de aula. Então, obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho. E eu vou chamar o João Vicente, o João também vai fazer uma apresentação. Aí, depois da apresentação do João, a gente retorna aqui à mesa para as perguntas. Gente, eu estou sem jeito. Porque as duas apresentações tão vivas, e eu venho com uma parte mais técnica, eu fiquei até... Bom, o meu desafio aqui é mostrar um pouco do que o Comitê de Bacias, por meio da Câmara Técnica de Educação Ambiental, tem feito. Então, eu vou trazer uma pequena retrospectiva dos últimos 10 anos, mas em 2000, eu tive um projeto em 2017, final de 2017, que o dinheiro só foi liberado. Todo projeto, melhor dizendo, que é aprovado no Comitê de Bacias, se aprova em um ano e o recurso chega só no ano seguinte. Tá? Então, aí, naquele ano, inclusive, deu um monte de problemas, então o projeto só começou em 2019, para vocês terem uma ideia da burocracia do processo. Nesse projeto, eu trabalhei com escolas, com parceria com as diretorias de ensino, de Registro, Miracatu e Apiaí. Então, eu peguei cerca de 98% das escolas, dos municípios, melhor dizendo, do Vale do Ribeira, que foi a forma mais fácil de comunicação para poder alcançar um público maior e poder os professores serem agentes, também agentes ambientais dentro da sua sala de aula. Nesse projeto, eu levei para dentro da Câmara Técnica o conceito de pertencimento, de território. Porque o Vale do Ribeira ele tem um problema de imagem, e isso muito causado pela própria mídia. É a região mais pobre do estado, não sei o quê. E o Vale do Ribeira não se conhece enquanto território. Então, muitas pessoas moram no Vale do Ribeira achando que o futuro dele é saindo daqui. Como foi colocado, inclusive, pelo Rafael hoje de manhã, não, pode sair, ótimo, mas se puder voltar e enriquecer ainda mais com o seu conhecimento, com suas expertises, melhor ainda. Mas o Vale do Ribeira também é o local de oportunidades. Então, o começo desse trabalho, aí veio a pandemia, então o meu trabalho foi mudado completamente, viraram apresentações online, o que me possibilitou ter um alcance ainda maior de público. E eu trabalhei essa questão do pertencimento a partir... próximo slide. Sou eu que mudo. Né? Desse termo, quem somos? E a primeira apresentação era, o Vale, vale a pena? Porque a maior parte das pessoas não conhece, a gente não se enxerga dentro de um contexto maior. Então, as bacias hidrográficas do estado de São Paulo são 22, e nós somos a bacia número 11. Não tem noção que o Vale do Ribeira ele tem uma dimensão de 2 estados, então uma bacia nacional, e a maior parte da bacia está no estado de São Paulo, com 23 municípios e 7 municípios no Paraná. Nessa apresentação, gente, ela é muito maior. Então, ali eu criei um parâmetro de comparação, que eu fiquei assim, sempre ficando me incomodando assim, o Vale do Ribeira é grande ou pequeno? Né, eu acabei não pondo aqui, mas então eu comparei o território com países do mundo. Então, só para vocês terem ideia, o Vale do Ribeira é maior, do estado de São Paulo, é maior que Sergipe, que é um estado. Então, só para a gente ter noção, é maior que Jamaica, é maior que Porto Rico, é maior que Israel. Então, você vê países que são menores que o nosso território, e no caso da América Central, que vive de um turismo tropical. E aqui não é explorado isso, por exemplo. Então, para mudar uma concepção de que esse território ele não é pequeno, e ele é diferenciado, ele é fantástico. E como já foi falado, e como é recursos hídricos, então, aí eu coloquei esses dados. Né? Nós
produzimos 17% da água do estado de São Paulo inteiro. Nós produzimos 50% da água do litoral todo. Então, nossa importância enquanto recurso hídrico, ele é gigantesco, tão gigante que hoje, desde 2018, nós temos a transposição de águas para a região metropolitana de São Paulo. Que se não fosse isso, ia ter que fechar a porta. Porque se não tem água, você não tem mais nada. E o que você vai fazer com tantos milhões de habitantes que não recebem água? Então, se pensar na bacia do Guarapiranga, são mais de 3 milhões de habitantes. Região sul, né, do município de São Paulo. O que vai fazer com toda aquela estrutura? Então, o Vale Ribeira ajuda a manter a região metropolitana. Como já foi falado, né, nós temos reconhecimento internacional. E é muito curioso. A gente é mais reconhecido fora do que aqui dentro. A gente recebe turistas de várias regiões, vários estrangeiros, várias pessoas de várias regiões do Brasil, sendo que o próprio Vale Ribeira não se visita. Então, tem muitas pessoas que não conhecem as cavernas, o fundo do vale, não conhecem, as pessoas, por sua vez, não conhecem a praia. Eu já conheci gente de Registro que não conhece nenhum dos dois lados, mas conhece São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, o mundo, mas não conhece o Vale do Ribeira. E não vai. E aí, eu fui nessa palestra, eu fui mostrando imagens. Nós temos um apelo cultural, religioso, gastronômico, nós temos belezas naturais diversificadas, como em poucos lugares do planeta você encontra. Então, você tem uma diversidade de ambientes, desde o ambiente costeiro até altos de montanha, como poucos lugares têm, a uma distância relativamente pequena, a poucas horas, a 1 hora, 1h30. E uma coisa assim, né? O sul da Ilha Comprida tem dunas. E quando se coloca essas imagens falando que é o Vale do Ribeira, que é o nosso litoral, tem gente que fala que é mentira. Isso aí é Nordeste. E aí tem dunas de 14 metros de altura. E moradores da Ilha Comprida não conhecem. Eu tive a oportunidade de fazer um curso para professores. E a gente mostrava esses dados e eles, não, isso não é aqui. E depois teve saída de campo. E foi a primeira vez que eles saíram da área urbana para ver a própria cidade, o próprio território. Pessoas que moram 20 anos na cidade. Literalmente, na cidade. Biodiversidade, nem vou entrar no mérito. Já foi falado a questão da Mata Atlântica, mas o Vale Ribeira tem a maior diversidade de plantas, animais do estado de São Paulo em todas as categorias. Então, esses são os dados que tem que também não daria para mostrar hoje. E aí, valeu a pena. Eu tinha que chamar a atenção de algum jeito, né, gente? E quando a gente fala disso, tudo, a gente fala do Comitê de Bacias Hidrográficas, que, como já foi falado, é um fórum, um parlamento de discussão. E, atualmente, é um dos mais democráticos que existem. E isso é tão democrático quanto maior for a representabilidade, quanto maior for a participação. E o Comitê de Bacias tem os editais anuais, como eu falei. Esses editais têm que atender os PDCs, que tem depois os seus sub-PDCs. Então, são 8 PDCs, a educação ambiental é o 8º, e tem várias subdivisões em todos eles. Tem planejamento, tem saneamento, tem drenagem, por aí vai. Então, gerenciamento, tem muitas coisas. Isso tudo tem uma linha de mando. Então, o recurso vem a partir do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que está ligado, em última instância, à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O recursos hídricos, gente, o FEHIDRO, é extremamente burocrático, tá? Então, eu falo assim, é um recurso relativamente de fácil acesso, mas extremamente burocrático. A gente tem que tomar muitas cautelas no uso desse recurso. E todos os comitês de bacias, e o nosso aqui em especial, ele é tripartite. Tem a mesma representação de cadeiras do Estado, o município e a sociedade civil organizada. Organizada porque é uma instituição, tem um CNPJ. Pode ser uma associação de bairro, pode ser uma associação de classe, mas não pode ser a pessoa física a concorrer por um assento com direito a voto. E a Assembleia, o Conselho, eles têm câmaras técnicas que dão apoio técnico. E aí, aqui no nosso caso, temos 3, planejamento e gerenciamento, educação ambiental, que é a melhor, com certeza, e saneamento. E o que foi realizado? Aí eu solicitei ao
ao Gilson e à Cris, que o Gilson é o nosso atual presidente, né, e a Cris é secretária, então sempre um apoio enorme. Os projetos dos últimos 10 anos. Aqui foi a análise inicial que eu fiz de 8 anos. Então, aqui, só para vocês verem, são linhas. Então, drenagem, né, tinha um investimento muito alto no começo. Em 2015, não tinha nada de educação ambiental. E olha esse verdinho. Esse verdinho é unidade de saneamento individual para zonas rurais, que agora ele é proibido de ser feito. Então, teve uma queda drástica. Antes, isso era um trabalho que fazia, que podia atender área rural, comunidades tradicionais, originais, e por aí vai. E hoje, por causa da mudança que houve na privatização do Sabesp, o Comitê de Bacias não pode mais atuar dessa forma. Então, você tem várias ações que foram feitas, e esses números são porcentagens de projetos aprovados. E para nós interessa a educação ambiental. Então, nós atuamos tanto dentro das ODS da ONU, né, com bem-estar, saúde, educação de qualidade, água potável e saneamento, mudança climática, que é mais recente dentro do comitê, e vida na água e vida na terra. Em 2015, não teve nenhum projeto de educação ambiental. Depois eu fiquei com essa dúvida, depois vou ver o histórico para saber se, naquela época, não estavam financiando, não tem esse histórico anterior, tá? Então, eu não sei dizer se era uma questão de linhas de financiamento ou não. Mas ele está tendo uma linha crescente de financiamento, tá? Então, agora, até pelo fato de ter aspas, o recurso que iam para as instalações de usinas individuais liberou para as outras áreas, então teve mais recursos também para a educação ambiental. Em 2025, nós tivemos agora o primeiro edital, e vai ter um segundo edital em agosto. É isso, Gilson? Termina em agosto. Vai ser aberto agora em julho e termina em agosto. Então, os editais aí tem que apresentar projetos, concorrer, para poder buscar os financiamentos. Tem que lembrar também que, com a privatização dos agentes que fazem a avaliação técnica que vai, quando chega em São Paulo, está sendo muito mais rigorosa. E às vezes, então, a gente está aprendendo consertos e erros, qual é a forma que estão avaliando para a gente ajustar os projetos para serem não só aprovados aqui, eles têm que ser aprovados lá. Que aprovar aqui e ser reprovado lá não adianta nada. Então, por exemplo, teve um ano que nenhum projeto de coleta seletiva foi aceito. Não é nem na educação ambiental coleta seletiva. E porque, assim, como não sabe qual a relação, nos projetos não está clara a relação da coleta seletiva com a qualidade da água. Para quem está na área, é um absurdo. Como assim não tem relação? Mas tem que estar escrito no projeto, tem que estar fazendo a correlação dentro do projeto. Então, são sutilezas de redação que a gente, enquanto câmeras técnicas que avaliam os projetos, estamos fazendo um ajuste para poder, inclusive, orientar as instituições para adequar os seus projetos de forma mais correta, com maior probabilidade de financiamento. Que o nosso interesse é aprovar projetos que tragam benefício para a bacia hidrográfica. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, que foi o meu projeto, aquele que levou 2 anos para poder começar. Que eu falei que foi feito com as escolas. Então, eu fiz um diagnóstico de escolas e sobre educação ambiental. Qual foi a importância desse projeto? A partir desse projeto, a gente pôde ter diretrizes para trazer para a própria Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, o que falta no Vale do Ribeira? O bom é que eu tive, inicialmente era para atender menos de 100 pessoas, eu podia atender em respostas 257 pessoas, distribuído por 19 municípios. A região que menos respondeu, que foi bem no começo de pandemia, foi a região de registro. A Biracatu, os escolas de Biracatu foram o maior número de respostas, depois a Piaí. E aí, no diagnóstico, eu entendeu como os professores pensavam em educação ambiental. Então, se tem dificuldade de trabalhar temas de educação ambiental, então, a maioria diz que não, está tranquilo. Você tem informações sobre o Vale do Ribeira para se usar no material de educação ambiental? E aí, sim, apesar de quase 50% falar que sim, eu fico pensando qual era a fonte de consulta. Porque nos livros, nas apostilas, não tem nada.
Então, esse é um problema que foi falado aqui, a Viviane colocou muito bem, a Mafê também, que é isso. Você fala Mata Atlântica nos livros, mas você não enxerga o teu município ali. A criança não vai abstrair que aquele mapa do Brasil, onde fica Eldorado. Eu estou usando Eldorado de exemplo, porque eu orientei um trabalho de especialização em 2014, lá em Eldorado, e a professora usou o filme Avatar. E as crianças falaram assim, nossa, eu queria morar num lugar bonito assim. Ela falou, vocês moram. Não, a gente não mora, a gente mora em Eldorado. Não, vocês moram. Aqui tem a cachoeira está entre as mais bonitas do estado de São Paulo. Nós temos uma caverna de Diabo, que é uma das mais visitadas. Vem gente do mundo todo para conhecer aqui. E as crianças, de faixa de 14 anos, não conheciam nada, porque só viviam na área urbana. Então, tem aquela falsa imagem, principalmente quem é de cidade grande, que a criança do interior vive no mato, ainda mais numa ribeira. Não, elas são urbanas. Então, elas não conheciam. Então, como que vai... A gente, às vezes, é tão óbvio que esquece de falar. E o Milor Fernandes tem uma frase que eu gosto muito. O óbvio é óbvio até que alguém fale. Né? Então, se o professor não chamar a atenção para a sua realidade local dentro daquele conteúdo, a criança não tem a obrigação de saber. E não tem a obrigação de abstrair sobre isso. Ops, pulou um? Não, não pulou. E aí, com as respostas que eu perguntei para eles, né? Que tipo de apoio você acha adequado? Eu fiz uma nuvem de palavras. E aí, eles não têm dificuldade, né? E a maior parte disso tem material. O que eles pedem? Palestras, informações, material sobre meio ambiente, materiais atualizados. Então, eles começam a pedir coisas que contrapõem a própria resposta anterior. E aí, eu fiz outra pergunta, né? Que tipo de apoio você gostaria? E aí, eles deram várias respostas, eu analisei as duas principais respostas, tá? Então, de cada professor. Então, o que está em vermelho é a segunda opção. Aí, o que aparece? Um site sobre educação ambiental, um site sobre Vale Ribeira, na época um Facebook, mas poderia ser um Instagram, sobre educação ambiental, né, dinâmicas, jogos. Ué, mas se não tem dificuldade, por que essas são as respostas mais importantes? Se tem materiais sobre Vale Ribeira, por que isso aparece com respostas mais importantes? Então, é muito interessante, assim, o fato de não ter dificuldade para trabalhar com educação ambiental não quer dizer que tenha dados para trabalhar com seus alunos sobre a localidade, sobre a realidade onde eles vivem. Esses são os projetos que foram aprovados esse ano. Tá? Então, a partir da educação ambiental para trabalhar clima e território, caminhos de educação ambiental como turismo, websérie, né, Ribeira, que a BAN, no caso, vocês viram aqui o vídeo, né, o documentário do Rafael, da Preservale, ele está com esse projeto pela BAN. Então, vai se dar uma continuidade. Como ele já apresentou resultados, ele tem como fazer um outro projeto. Você não pode fazer um projeto relacionado ao primeiro se o primeiro não está aprovado, né, concluído. Esse aqui é um projeto que eu vou voltar a trabalhar com os professores e aí entrar diretamente na questão de educação climática. Por isso, a apresentação da manhã foi ótima, que o professor Burino trouxe dados que a gente não tem, né? Então, poder aplicar e distribuir isso, fazer a popularização desse conhecimento. Tá? Em 2024, né, o Agnes Ribeiro, da Cintia Fossa, é esse que ele apresentou hoje, então já tem um resultado, já está sendo lançado esse vídeo. Produção de material educativo, Kit Água, que é um óculos de realidade virtual 360 graus. Então, já teve um, agora vai ter o segundo. Faz o maior sucesso, que é uma coisa, é a tecnologia a serviço do ensino. Então, teve criança que, usando isso, falou, nossa, então esse é o Ribeira de Iguape, que tem imagem de várias localidades do Ribeira, e ele só vê um trechinho. Então, ele pode ver, inclusive, a Foz, para quem está aqui mais para o interior. Né? Capacitação de municípios. Isso aqui é muito importante, a gente tem feito um esforço para criar centros de educação ambiental nos municípios, e aqui é uma questão delicada, assim como a coleta seletiva, os agentes técnicos, a gente tem que escrever de forma que eles entendam, e não o que eu quero. Então, muitas vezes os municípios põem demandas. Não, a demanda eles não vão aceitar. Eu tenho que ter um projeto de educação ambiental, e por causa do projeto eu tenho que explicar a necessidade daquela demanda. Caso contrário, não é aceito. E isso tem que ser mudado, o processo de redação. Tem que lembrar que não é incapacidade do corpo técnico, mas é um corpo técnico que tem que fazer 1000 coisas. Às vezes, você tem uma equipe de meio ambiente de uma prefeitura, que é uma equipe de uma pessoa só, que tem que atender tudo e descrever o projeto. Então, é um ajuste de conduta que tem que ser feito nos processos.
Mobilização social que foi feito pelo IDESC, uma ONG aqui de registro. Plano diretor foi revisto também. Programas dentro de uma unidade de conservação. Então, vocês vão vendo que são, como fala, produções bem diversificadas. Tá? Não tem uma linha única, quando se fala em comunicação social. O que, Thiago, o primeiro é esse aqui, né, que foi feito pela Associação de Engenheiros aqui de registro. Desculpa, volta aqui. Plano de comunicação. Né, então, essa unidade visual que o Rafael mostrou aqui está dentro da execução do plano de comunicação. Então, a educação ambiental abraçou, não só a educação ambiental de forma ampla, a gente coloca educação ambiental, educação e clima, para ficar claras as intenções dentro do grupo de trabalho. E para quem chegar. Hoje nós temos um YouTube com alguns vídeos. Então, temos vídeos todos educativos. Aqui, vertente litorânea, que junta a bacia hidrográfica do Litoral Norte, Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Então, são vídeos em conjunto falando desses. E o Criadores de Árvores foi um projeto feito dentro da educação ambiental do FUNBE. São 4 vídeos, cada vídeo feito em uma área geográfica do Vale do Ribeira. Então, e esse Água que Flui foi feito no Lagamar, inclusive. Tem áreas ligadas à agrofloresta. Aquele de agrofloresta é muito legal, que teve uma pessoa que era extrativista, e ele chegou a falar assim, não achava que planta fosse viva. Eu, como botânico, eu fico assim, como alguém acha que planta não é viva? Mas depois eu entendo, né? Porque eu mexo com planta desde sempre, mas para quem não mexe, não sei, é um enfeite, é uma paisagem, né? Não tem a mesma relação. E aí ele hoje trabalha com a agrofloresta e falou que mudou a concepção de vida dele. E o Instagram, que está dentro do plano de comunicação também, né? Então, hoje, nosso Instagram está sendo feito um trabalho muito bom, né? Então, vem as informações quando tem assembleia. A gente tem que começar até a dar um passo a mais para divulgar também reuniões de Câmara Técnica. A Câmara Técnica é aberta para todos, assim como a assembleia. Então, um cidadão pode participar da Assembleia? Pode. Pode pedir a palavra? Pode. Pode votar? Não. Só quem tem assento. Então, um bom começo de participar e trazer demandas é muito importante. Eu estava conversando com a Viviane, falei com o Misael de manhã, falei, olha, no passado, a comunidade quilombola tinha um representante muito forte na Assembleia, né, o Sebastião. Um cara muito bom, um senhor já de idade um pouco mais avançada. E depois parou de ter representação. Então, como é que a gente vai poder saber as necessidades específicas das comunidades se elas não se fazem representar? Como é que eu vou saber as necessidades específicas de um município se ele não se faz representar? Como eu vou saber as necessidades específicas de uma associação se ela não se faz representar? Ou da sociedade como um todo se ela não se faz presente? Então, o exercício de representação é uma coisa nova na sociedade. Eu sou da geração que viveu ditadura, então a gente não sabe o que é representação. E, nesse sentido, é no sentido seguinte, o representante tem que colher ideias, levar ideias da sua comunidade, ouvir e ter uma devolutiva. E não simplesmente, eu sou representante, eu vou, falo o que eu quero, volto e não falo para ninguém. Então, o exercício de democracia é um exercício que tem que ser trabalhado, né? E eu falo, democracia, eu falo para meus alunos, democracia é o melhor sistema político que existe. No entanto, é o mais difícil de se exercer, porque você tem que assumir o seu papel. E aí, mais recentemente, pela Câmara Técnica de Educação Ambiental, a gente começou a motivar eventos, né? Então, em 2023, teve o Seminário de Educação Ambiental e Saneamento Vale Ribeira, a partir de um TAC da Sabesp, que o Rafael, inclusive, da Preservale, estava conduzindo, ganhou o edital, parceria com o Comitê de Bacias, então fez um evento que foi transmissão online, com participação da ABS, que ela ajudou nesse processo, foi muito bacana. O ano passado, a gente trouxe o primeiro seminário de mudança climática. A gente espera que esse seminário se torne fixo no calendário. É uma coisa que a gente tem que trazer para discutir dentro do comitê e junto à sociedade. O Vale Ribeira está atrasado nas discussões, até mesmo porque vive no berço esplêndido. Como a gente não sente os impactos diretos das dificuldades que outras regiões sentem, então as pessoas acham que talvez isso não aconteça. Mas a gente vai ter que esperar acontecer para pensar em como reagir? Ou é melhor cuidar disso antes?
Vou ter que esperar poluir o Rio Ribeiro para falar que ele é importante? Poluir o nosso ar, perder nossa mata, diversidade, para poder defender isso? Ou a gente tem que trazer essa discussão e levar essa discussão, o poder público tem que participar também. Uma das questões que a professora, acho que Kátia, do IF, falou de manhã, né, está ligada a isso, entra exatamente a questão de planejamento urbano, soluções baseadas na natureza, diminuição de velocidade de água de enxurrada, captação por aumento de áreas de impermeabilização, e por aí vai. Mas se o poder público, no planejamento de um novo bairro, continua com a velha ideia, né, não vai, quando vai mudar? Quando der alagamento, inundação, né, e vão pensar em uma engenharia cinza em vez de inovações? Então, como isso pode ser feito se a gente não trouxer e compartilhar esses conhecimentos? Né, na mesa passada, teve um especialista de soluções baseadas na natureza de Niterói, que tem um projeto belíssimo lá pela prefeitura, mas é trazer essas inovações para dentro da discussão e da sociedade. A Daniela, que foi secretária do Meio Ambiente e Agricultura, ela participou do Plano de Resiliência Climática Municipal. Dois municípios lá do Ribeiro participaram, Registro e Iguape. E Registro foi o único que completou o plano, de um projeto piloto de 12 municípios do estado de São Paulo. Então, não pode deixar perder isso, ela não está mais no cargo. Então, isso vai ficar perdido porque ela não está mais no cargo. Então, eu estou chamando para mim a responsabilidade de conversar com eles, trazer isso, ir para a Câmara, discutir, que para mim é um processo muito difícil, ir na Câmara Municipal falar com vereadores, eu não sei fazer isso. Mas eu estou me colocando essa responsabilidade, né? Então, a gente tem que assumir também nossas atuações sociais perante as temáticas, conforme o seu interesse mais próximo, questão oceano, ou resíduos, ou água, o que for. Né? Não precisa fazer tudo, mas se a gente começar a fazer um pouquinho, já é mais do que não fazer. E aqui estamos hoje. Bom, as perspectivas são grandes, né? Uma delas é melhorar o nosso plano de comunicação. Está muito bom como está, mas a gente tem que vencer a barreira do corpo técnico para a sociedade. Nós temos que aprimorar nossas discussões climáticas. A gente, pela Câmara de Educação Ambiental, estamos discutindo muito, incentivando muito a criação de um repositório. Porque não adianta ter tudo isso feito, eles falam, onde eu consigo achar? Não sei. Né? Por isso, eu mostrar ali, pelo menos, alguns canais de contato, mas a ideia é ter um repositório de fácil acesso, para que, de fato, possa ser replicado e utilizado para diversos fins. Então, esses são alguns caminhos que a gente tem de cara, mas essas possibilidades são tão flexíveis quanto o aumento da representabilidade e das demandas que surgirem. Então, a participação vai fazer toda a diferença no futuro, que vai tomar o caminhamento dessas discussões e de projetos, de linhas de financiamento. Então, as discussões são feitas dentro do comitê, tem os assentos que participam dessa discussão, mas ele é tão melhor quanto mais gente participar da construção. Obrigado. Parabenizar o João, acho que conseguiu trazer aí, né, muito bem o papel do comitê, né, a importância que também se tem. Eu já fiz parte também, já fui coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental antes do João. A gente tinha muitos desafios, principalmente na parte de tomadores, né, João? Acho que a gente conseguiu avançar bastante com relação a isso. E esse desafio da participação, principalmente da sociedade civil. Então, esse chamado que o João faz, eu reforço, é importante, né, a gente conseguir trazer aí mais organizações, os usuários de água, para além da questão da representação de uma entidade, a participação enquanto pessoa física, né, que às vezes não está inserido no movimento, também é bem-vindo. Então, reforço aqui o convite para vocês também acompanharem aí o trabalho do comitê, tá bom? E agora a gente parte para as perguntas. Eu peço novamente para o pessoal que for perguntar, falar o nome e da onde vem, se quiser direcionar também a pergunta para um dos três.
E levantem a mão, tá bom? Quem quer perguntar? Wilson, aqui, ó. Desse outro lado aí, né? Você quer fazer... Vamos fazer bloco, blocos? vamos fazer bloco. Tem três pessoas, aqui a já, gente então faz... A gente começa. Oi, boa tarde. Meu nome é Nina, eu sou de Cananéia. É um prazer vê-la aqui, Mafê. A minha pergunta, na verdade, vai para a Viviane. Foi uma pergunta que eu fiz também para o Misael e agora eu faço para você. O conhecimento das comunidades tradicionais, ele é importante para as comunidades tradicionais, mas, na realidade, para todos nós. Né? É um conhecimento ancestral e de preservação, não só da própria vida, mas do ambiente como um todo. Aí você até comentou, né, para todos nós aderirmos, né, até mesmo nessa luta de não fechamento de escolas e muitas outras, né. Essa é uma demanda, mas são N demandas, né. E eu gostaria de saber se vocês, né, no caso do Quilombo do Ivaporunduva, eu já tive oportunidade de conhecer outras pessoas de lá, mas eu não sei qual é o canal, por exemplo, de contato ou de informação acerca dessas demandas, né? Quer dizer, se eu não conheço uma pessoa especificamente, eu não tenho contato só com ela, o quilombo em si, ou como é que a gente faz para ter esse acesso? Obrigada. Oi, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Registro, e eu queria falar com o João, né? Eu sinto falta desse material mesmo, né? Você mencionou sobre a Daniela Batista, que era a nossa secretária do Meio Ambiente aqui da cidade. E até ela, enquanto ela ainda estava, né, trabalhando, tínhamos uma cartilha muito interessante que falava sobre o meio ambiente e assuntos pertinentes à cidade de Registro. Né? Tinham dados muito importantes, que era bom de trabalhar em sala de aula. Era representativo para as crianças. Hoje a gente tem um material do Estado que é muito genérico, fala de outros lugares, né? Sendo que a gente tem que trabalhar muito o que é da vivência da criança, né? A gente passou agora pela Semana do Meio Ambiente, está trabalhando, quer fazer visitas pelo Vale do Ribeira, a gente não tem apoio para fazer visitas técnicas com as crianças. Então, assim, a falta de material e a falta de incentivo bloqueia muito o nosso trabalho em sala de aula. Não é falta de vontade, é falta de incentivo financeiro e do governo mesmo. Eu queria saber o que temos de planos agora para a nossa cidade e que consigamos trabalhar melhor em sala de aula. Boa tarde, parabéns a todos os palestrantes, excelente. A minha pergunta vai para o professor João. Ô, João, como que poderia fazer, não sei, que estou lançando um desafio, como poderia capacitar, né, as comunidades, as associações, no quesito, você comentou assim que os projetos da FEIDRO têm um rigor, né, é bem complexo, tal. Porque assim seria muito interessante se houvesse os projetos das comunidades mesmo, né, o povo local mesmo. Então, como criar mecanismo de capacitação no sentido de que quais são as linhas, como que deve escrever o projeto, de que forma, para que esses projetos fossem aprovados e esse recurso fosse para as comunidades, para os locais. Isso acho que fortaleceria muito a autoestima, né? Que é aquilo que você comentou, tem um super potencial, mas a pessoa nem enxerga esse potencial que tem. Né? Então, um desafio. Vou responder aqui a Lina, né? Compartilhar aqui, especificamente sobre o acesso das demandas, né? O acesso das demandas das comunidades ele é muito dialogado. Então, assim, eu falo a partir do Ivaporunduva, mas Ivaporunduva dialoga com todas as associações. E aí eu trago, na década de 90, né, a criação da CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Rurais. Então, as nossas demandas perpassam por esse coletivo, né, por essa articulação das comunidades rurais. E aí, dialogando com um pouco que o João também foi propositivo em relação a provocar, né, como que as comunidades participam, né? E aí eu penso assim que perpassa também por um processo de desburocratização, porque assim as comunidades elas têm também as suas emergências. Emergências da comunidade é todo mundo ter acesso, por exemplo, aos programas da agricultura familiar.
nós não temos tantos técnicos. O Laudessandro chegou aí agora há pouco, ele é o técnico que responde por toda a questão logística da vida, né? Porque, para nós, a agricultura familiar é como todas as famílias da comunidade se sustentam. Então, eu penso assim que os projetos eles são muito bem-vindos, mas assim já houve um tempo em nossa comunidade que a gente dependia de ONGs. Então, a gente está no momento de que a gente não é a gente que demanda. Se a ONG quiser vir como parceira, ok, mas a gente também quer demandar. Eu acho, na questão das emergências climáticas, esse primeiro seminário que teve, nós enfiamos a Maíra lá. A Maíra é a indicação nossa para participar. A gente não consegue participar de tudo, mas quando tem um de nós lá, nada sobre nós sem nós. Então, assim, o Misael trouxe as demandas hoje de manhã. E o Misael não está trazendo só a demanda do Galvão. Então, eu acho que uma forma de caber, né, de pegar essas demandas que não se restringem a uma comunidade, porque as comunidades têm muito essa visão do coletivo, né? Eu falando um pouco assim da questão das práticas pedagógicas. Como a gente desburocratiza, como que a gente está todo o tempo, nós estamos lutando contra o sistema, porque o sistema não nos permite participar desses editais. Nós não temos acesso à tecnologia da informação de forma democrática. A gente acredita numa gestão democrática, mas a gente não tem os acessos de forma democrática nos nossos territórios. Então, a demanda, que eu acho que é um canal importante, é bem pensando nos coletivos, não de forma individual, né? Não pensando no Quilombo Ivaporunduva, no Quilombo Galvão, mas no coletivo de educação da CONAC. Eu até compartilhei um vídeo com o Wilson, depois que também eu posso disponibilizar, que eu acho que a gente está num momento bastante de pacto federativo, dessa articulação das políticas públicas que tem chegado. E esse vídeo é as meninas quilombolas falando das demandas dos territórios quilombolas. Então, assim, meninas quilombolas de todo o Brasil, e as demandas são as mesmas. As demandas são transporte escolar, as demandas são alimentação, que dialogam com a cultura alimentar quilombola. Então, assim, nós somos poucos e a gente está tentando ocupar esses espaços, mas, por exemplo, pensando na questão da literatura, cultura alimentar quilombola, nós estamos falando de nós sobre a importância de valorização da agricultura familiar e da cultura alimentar quilombola nas escolas, porque as demandas elas são muitas, mas ao mesmo tempo elas são as mesmas. Então é transporte escolar, é merenda, é a não validação nos municípios das diretrizes municipais da educação escolar quilombola. Se o município houve o movimento quilombola, porque o movimento ele está à frente de qualquer burocracia e de qualquer, eu não sei a palavra, mas assim, o movimento quilombola está à frente da escola. A escola é uma instituição e o movimento quilombola está à frente ele está muito mais organizado em termos da luta do que a própria instituição escolar, né? Então, a gente também faz esse diálogo, porque a gente tem que ocupar essas instituições, mas a demanda prioritária nossas e emergências são as demandas dos territórios coletivos. Então, é um bom caminho, Lina. Assim, eu acho que essa pergunta também já traz você nesse lugar de como que a gente pode, né, compartilhar. Eu acho que isso é muito importante para nós, esse compartilhamento. É assim, acesso às demandas do coletivo de educação da CONAC. É um coletivo que tem trazido as demandas não só a nível do Vale do Ribeira, mas as demandas das comunidades quilombolas de todo o Brasil. E, para além da questão escolar, né, eu começo falando, né, da quantidade de quilombolas que nós temos, e o censo também é uma demanda das comunidades quilombolas. Muitos recenseadores eram quilombolas, por isso conseguiu ter essa boa adesão. Mas, ao mesmo tempo, os dados para nós são importantes. E, quando a gente não tem dado, também diz muita coisa, sabe? Quando a gente não tem a participação do quilombola, isso é um dado.
Isso é um dado que eu penso que não deve ser jogada a responsabilidade na pessoa quilombola que não está naquele espaço. Então, por que a pessoa quilombola não está naquele espaço? E eu vejo, assim, trabalhando com as infâncias, eu vejo muito assim, como que a gente sai dessa condição de que nós que não estamos participando. Eu vejo muito isso com crianças. Professoras falam, mas a própria criança não aceita a sua identidade quilombola. Né? Se a gente pensar em termos das infâncias, a gente não exige que uma criança que não é uma criança quilombola saiba definir o que é uma criança. O que é uma criança? Nós, professores, que sabemos que criança é um sujeito de direitos. A criança não precisa falar o que é uma criança. Mas eu vejo muito que a gente demanda das pessoas quilombolas diferente do que a gente demanda das pessoas não quilombolas. E aí eu acho que essa questão da desburocratização, para nós, é o caminho das oportunidades, porque nós somos muito travados pela questão da burocratização. Até para a gente acessar editais, é impossível. É impossível com a quantidade técnica que nós temos e com as demandas emergenciais da comunidade. As demandas emergenciais da comunidade é comer, é beber, é vestir. Nas escolas não temos fossas sépticas. Então, assim, nós temos as demandas emergenciais locais, mas essas demandas emergenciais locais, elas dialogam com os outros territórios. E aí, por isso que eu começo dizendo, nós somos só 4,3% titulados. Então, todas as nossas demandas, elas perpassam pelos nossos territórios estarem titulados. Ivaporunduva é um território titulado, mas ainda tem, dentro mesmo dos territórios titulados, tem questões de terceiros. Então, assim, nem mesmo os que estão, vamos falar assim, 100%, ainda não estão 100%. Né? Então, eu acho que essas demandas perpassam muito pela luta do movimento social quilombola, pela titulação dos territórios. Porque até pensar, não existe escola quilombola sem professor quilombola. Né? Eu posso trazer um dado. Eu tenho 27 professores que trabalham com esses 157 alunos de 6 escolas e apenas 2 são professores quilombolas. Né? Então, como que a gente efetiva diretrizes municipais de educação escolar quilombola sem professor quilombola? Né? E aí parece que a gente tem que falar do óbvio, sabe? Agora que a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, encabeçado por pessoas indígenas. Há pouco tempo atrás, a FUNAI não era, né, de representatividade indígena. Então, eu acho que a demanda, eu acho que isso é muito legal, que vocês estarem aqui, da gente estar podendo esse diálogo, né, que vocês trouxeram também a participação do Misael. Eu estou vendo a fotinha ali da Maíra, eu sei que foi uma propositura nossa, vai falar de racismo ambiental, porque eu penso também que perpassa por essa questão. Parece que vai falar de racismo ambiental, você vai ouvir, sei lá, uma palestra, uma live, sempre a audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu sou um homem branco, nananã. E parece que as pessoas não se incomodam, que só tem gente branca falando sobre o racismo ambiental. Como se nós, pessoas pretas, quilombolas, mulheres, pessoas periféricas, se a gente não tivesse nada a propor da educação ambiental. Né? Então, eu acho que também é mudar essa chave, né, de quem que deve ser propositor. Se a gente pensa realmente, e se a gente acredita realmente num processo democrático, na democracia, a gente tem que garantir que os sujeitos possam participar. Semana passada teve a Conferência do Meio Ambiente, né? O Laudessandro participou, representando o segmento quilombola, mas teve condições dele participar, né? Porque não basta ter uma cadeira para o João ir, mas como que o João chega lá? Como que o João chega? Eu aprendi aqui o nome. Como que é o nome, João? Como que o João chega aqui na Charlotte, né? No nosso território não tem aeroporto, então assim tem que ter condições de deslocamento para a gente poder participar. Né? Então, eu não sei se eu respondi, Lina, mas eu fico muito grata pela pergunta, porque eu vejo muito assim a questão do quanto a questão da burocratização ela nos engessa, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo que nós estamos engessados. Eu vejo que nós estamos resistindo ao sistema, porque também tem modelos que a gente não quer participar. Eu acho que a gente tem o direito de participar também daquilo que, de fato, é emergente para nós. Né?
Só para complementar, porque na parte da manhã o Misael falou também, né, da CONAC, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação, né, das comunidades quilombolas. Mas existe uma página assim nas redes sociais, é um Instagram, né? Porque ele já tinha comentado também da CONAC, mas também não especificou se existe. Ele falou das redes sociais, mas é Instagram, é Facebook, é esse o caminho, né? Mas também queria trazer, que eu acho que é uma informação legal, né, que pela primeira vez a gente tem na Câmara da Educação Básica a Givânia Maria da Silva, que é de Conceição das Crioulas, e Conceição das Crioulas também para nós é uma referência de aplicabilidade das diretrizes municipais da educação escolar quilombola. Em Conceição das Crioulas, desde a creche até o ensino médio, é a própria comunidade que indica as professoras. Elas passam pelo processo, mas existe o concurso diferenciado, então, para nós, é uma referência, e também é uma referência muito por conta da trajetória da Givânia Maria da Silva, que hoje a gente tem uma mulher quilombola na Câmara da Educação Básica, né? Então, nós temos também muito a celebrar. E aí o processo é pela CONAC mesmo, o Instagram, Face, a gente tem agora, recentemente, a PNEERC, que é a Política Nacional da Educação Escolar Quilombola. Essa política ela foi lançada em abril de 2024, então ela tem pouco tempo, ela tem 1 ano, mas a gente tem representantes da região Sudeste, é o Elson, que é o Elson Alves da Silva, do Quilombo Ivaporunduva, eu sou suplente dele, então, hoje a gente tem a política essa política, ela trouxe muito também por conta da representatividade da Zara Figueiredo, que responde pela secretaria, pela SECADI, do diagnóstico de equidade, né? Então, esse diagnóstico ele faz um recorte racial de como as oportunidades das crianças quilombolas e não quilombolas. Então, as políticas públicas elas também se alimentam desse diagnóstico e equidade, que também é um local legal para procurar, porque tem toda a questão estrutural das escolas e esse recorte racial, né? Porque não dá para a gente pensar em equidade sem a gente olhar para as desigualdades. E é importante a gente ter dados, que eu acho que também o fato da gente não ter dados, né, a gente também é um dado. Bom, primeiro quero agradecer a sua resposta, porque, além de entender, fez um boom. O quanto a nossa comunicação do comitê é falha. Porque a gente é muito técnica, de forma geral. Agora está tendo esforço, graças ao Rafael, de ampliar, né, para ver se está tendo uma comunicação mais efetiva. E a gente ainda tem várias dificuldades. Primeiro, que não consegue alcançar a sociedade de forma geral. E eu falei com o Misael, que ele é representante da juventude. E eu falei, isso é uma outra demanda. A gente não tem juventude dentro do comitê. E quando se pensa em construir sucessões, liderança, participação, se não tiver juventude, uma hora acaba. Então, obrigado. Acho que é uma coisa que a gente tem que refletir muito dentro do comitê, quanto ao público mesmo que a gente quer e deve se comunicar. E isso responde muito o que a Viviane falou sobre a burocratização do Comitê de Bacias. Não do comitê, do sistema FEIDRO. O processo é burocrático? É burocrático. E ele tem sofrido mudanças, ele tem um manual, é o MPO, que estabelece tudo. E ele não é simples, né? E a gente tem que seguir aquela cartilha para fazer os projetos. E para não só fazer, mas para executar e comprovar os gastos. Esse MPO, de 10 anos para cá, eu acho que ele teve um retrocesso, do meu ponto de vista. Outras partes, talvez, acho que não, mas do meu ponto de vista. Por exemplo, o que afastou ONGs? Não pode mais ter taxa administrativa, no passado tinha. Então, para uma ONG ter num projeto uma taxa administrativa exatamente para custear a gestão do processo, é importante. Então, quando tirar a taxa administrativa, muitas ONGs pararam de participar. Então, só que, apesar de já ter tido reivindicações a respeito disso de várias instituições, é de cima para baixo. Então, a gente não tem autonomia sobre isso. O Comitê de Bacias do Ribeiro de Iguape, ele tem um sistema que é adotado aqui, né, que é uma avaliação prévia. Então, você faz uma entrega prévia dos projetos, as câmaras técnicas fazem avaliação,
fazem sugestões quando pertinente para os tomadores, né, para quem enviou o projeto, poder fazer ajustes, adequações da proposta, para exatamente votar um projeto melhor e com a possibilidade maior de aprovação. Então, isso é uma medida feita local, não é uma norma do sistema. Exatamente para a situação que a gente vê. A gente fala muito, Vale Ribeiro tem situações particularizadas. Você tem equipe de uma pessoa só, você tem que responder por tudo, você tem problemas de comunicação, você tem problemas de acesso à internet, conforme a região. Então, é uma forma de viabilizar, favorecer um processo que alcance um público maior e possa aprovar um número maior de projetos para cada edital. Sobre a questão de registro, município. A Prefeitura de Registro, como qualquer município, pode concorrer aos projetos com uma perspectiva dessa. Olha, dentro, assim, um tomador, alguém que está enviando o projeto, ele pode concorrer em itens diferentes de PDCs. Agora, na mesma categoria, ele não pode mandar 2. Então, 8.1, vou dar 2 projetos nesse mesmo item? Não pode. Mas eu posso mandar para 8.1, 8.2, 8.3. Isso pode. Tá? Então, pode fazer uma divisão assim, conforme as necessidades que tem. Então, esse seria um projeto muito bom para uma Secretaria de Educação encaminhar para produzir um material para ser usado na educação ambiental das escolas do município. Tem municípios que já fizeram ações assim, né? Um que eu me lembro é Pariquera-Sul, né? Já fez trabalhos assim de aprovar editais para produzir materiais para o município. Então, seria um caminho. A questão de capacitação, aí tem várias possibilidades, né? Então, vocês, por exemplo, né, do Redes, vocês podem fornecer uma capacitação. Então, é uma possibilidade. Mas como funciona o FEIDRO? Entre em contato com a Secretaria Executiva, eles vão poder dar várias orientações nesse sentido para poder facilitar o processo. Então, essas capacitações que podem ser feitas, né, então depende de ações mais de interesse e de proposituras. Já teve momentos que o comitê teve cursos preparatórios de projetos e teve baixa adesão. Né? Então, foi uma coisa que surpreendeu, inclusive, a todos na época. Eu não fazia parte nesse momento. Então, depois pararam e falaram assim, olha, o esforço para fazer o curso e o retorno que teve não estava compensando. Tinha gente que fazia o curso e não participava de projetos, tem gente que mandava projetos que não fazia o curso, e aí dava o curso, fazia a revisão e depois vinha a avaliação final. Né? Então, é um encargo que na equipe também a equipe enxuta, na Secretaria Executiva do Comitê de Bacias. Então, toda a parte administrativa fica em cargo deles. As câmeras técnicas auxiliam no processo de avaliação, mas não na parte administrativa. Então, para eles, assim, olha, está sendo muita coisa, lembrando que esses trabalhos são funcionários, aqui no caso ligado ao DAI, que é um trabalho extra. Não tem uma equipe contratada para fazer o administrativo do comitê. Então, são trabalhos voluntários, né? São encargos que a pessoa assume, mas que se vira. Né? Não tem um apoio de uma secretária, tem alguns apoios, mas é uma equipe também enxuta para tocar essas demandas. Então, nos dois casos, assim, pode ser feito um projeto ligado a uma capacitação? Pode. Dá para ser feito. Né? Então, qual o território? Vai depender do projeto. Qual o público? Vai depender do projeto. Então, isso também é um caminho que pode ser realizado. Então, foi feito pelos amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica sobre turismo, educação ambiental e turismo, para capacitar monitores de turismo aqui na região de Juquiá e mais outro município. Agora, eles vão fazer para Tapiraí e Piedade, né, exatamente usando o processo de educação ambiental na capacitação de agentes ambientais, mas que vão atuar no turismo. Então, foi feito. Capacitação de professores, já teve vários também, e vários outros segmentos já tiveram processo de capacitação. Então, isso cabe dentro da comunicação social, que é um item que está dentro da educação ambiental. Então, isso também é possível ser feito. Então, os editais, Gilson, vai ser lançado antes do que eu imaginava. Então, o Instagram do comitê vai ser feita a divulgação dos editais, vai colocar o link de acesso, pode ser passado por e-mails para os interessados, e também tem um contato que foi passado aqui do próprio comitê.
Então, isso são os canais que temos hoje mais fáceis, de maior divulgação hoje é o Facebook, é o Instagram, né? Então, esses são canais que tem hoje de oficialização de comunicação, além de e-mail e publicação pela internet. Então, no site do Sistema de Recursos Hídricos. Mas, para o leigo, é um site que é nada amigável. Né? Então, não é um site amigável. Mas, quando você pega o link e vai direto, aí fica mais fácil. Tá? Então, são sistemas que tem hoje como divulgação. Mas aí a capacitação vai depender dessa iniciativa, ou por projeto ou por iniciativa de uma instituição. Só para complementar, acho que como é que desculpa, o seu nome é Carla, né? Não, Isabel. A Isabel, né, falou da questão dos recursos que vão diretos para a comunidade. Se não me engano, né, Gilson, acho que teve um projeto de USE que foi a própria comunidade de Quilombo aqui do Peropava que acessou, né? Do Sítio Bruno. Então, mas é aquilo que foi colocado, né? Às vezes a parte burocrática dificulta bastante, mas é possível, tá? É possível. Eles fizeram acesso, eles tiveram, acho que, a ajuda técnica para a elaboração do projeto, do ITESP, então teve esse suporte, mas a própria associação que acessou o recurso, assim como foi o programa Microbacias 2 também, tá? Que as próprias associações das comunidades eram as proponentes e recebiam o recurso direto pela associação. Eles definiam o que eles gostariam de ter na comunidade, aí se formava lá um grupo gestor dentro da própria comunidade e o dinheiro ia para a associação para eles fazerem a gestão desse recurso. Tá bom? Tem mais perguntas? Sem mais perguntas? Bom, então, quero agradecer novamente ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Ribeira, agradecer ao SESC, eu vou entregar uma lembrancinha, e, Rafael, passo para você daí também, fazer um fecho aqui, tá bom? Então, vou entregar aqui uma lembrança para os palestrantes, deixa eu ver aqui, como é que está? Viviane. Bem, e o João. Se vocês puderem tirarem, para a gente tirar abrir a camisetinha para. Essa camiseta é agora a campanha, né, de comunicação de 2025. Ó, muito linda. Eu quero. Olha só. Agradecer a presença de vocês também, viu? Obrigado pela participação. Muito bom, pessoal. Estamos aqui chegando no finalmente. Agradeço a mesa. Tivemos hoje um dia bastante diverso, né, com representação tanto do ponto de vista de diversidade de pessoas, de assuntos, de formações acadêmicas, visões de mundo, visão de bacia. Eu fico sempre muito feliz quando eu conheço novos atores da nossa região que lutam diretamente por nossa bacia ou indiretamente. E mais ainda quando a gente consegue trazer na luz para a consciência das pessoas, para elas entenderem que muitas pessoas elas agem em prol da nossa bacia, elas agem em prol do nosso território, mas vivem imerso no dia a dia e muitas vezes nem sabem disso. Então, acredito que esses eventos trazem essa provocação também da gente espalhar. E uma das coisas que eu estou percebendo nesse evento é que a gente está falando mais para fora. Eu acompanho a questão das métricas de rede social, engajamento, como é que está sendo o que a gente está divulgando e comunicando, né, sobre o evento. Estou percebendo esse indicador. Isso é sempre um desafio. A gente fala muito para dentro, muito para si, para dentro das instituições. Acaba chovendo no molhado muitas vezes e a gente conseguiu quebrar essa barreira. É muito difícil quebrar essa barreira. Acho que é mais difícil quebrar a barreira da estratosfera para ir para o espaço. Né? Precisa de muita vontade, empenho e continuidade. Né? Então, falou-se bastante aqui das funções do Comitê de Bacia, sempre desafiador. Não é um mar de rosas, mas, repito o que eu falei na abertura, é uma mesa onde a democracia ela é explorada em profundidade. Então, muitas vezes as pessoas que não conhecem o comitê têm máculas, criam histórias na sua cabeça longe da realidade.
E a melhor maneira de conhecer é participando. Não tem outro jeito. A melhor maneira de conhecer o Comitê de Bacia é participando. E por mais que a gente tenha várias deficiências, do que precisa melhorar, eu sempre olho para o copo mais cheio, porque é a água que eu vou beber e matar minha sede. O espaço vazio está vazio, não serve de nada, né? Vazio só serve para ser criado. Então, eu acho que é muito bom a gente ter deficiências, ter problema, porque é em cima desse problema, em cima dessa deficiência, que a gente cria e melhora. Por outro lado, os projetos de comunicação e educação ambiental do comitê vêm sendo aprovados bacia fora. Né? Exemplo do Encontro Nacional de Comitê de Bacias, que é o maior evento de bacia hidrográfica do Brasil. E eu estava com o Gilson agora do lado e recebi uma mensagem aqui da coordenação do INCOB desse ano, que vai ser em Vitória, para a gente apresentar o documentário lá e inscrever mais projetos da bacia. Então, a gente vem referenciando a organização de bacia hidrográfica do ponto de vista de comunicação. Isso é um trabalho conjunto, de muitas mãos, de muita instituição, de muito voluntariado, né? E o sonho de todo membro do comitê, especialmente para a gente que representa a sociedade civil, é ver mais instituições da sociedade civil que existem no território participando e a criação de novas entidades também. Né? Muitas vezes a gente acaba tendo que passar por dificuldade de aprovar um projeto por não ter o tomador do recurso. Né? E o Comitê de Bacias ele tem janelas, portas e portais que se abrem, né, e não são trancados, para novas ideias. Uma demanda. Poxa, o Quilombo do Galvão está passando um apuro por causa de uma erosão que deu por causa de uma chuva. Estou falando uma viagem aqui, mas pode ser uma realidade. Meu Deus, o que eu faço? Será que o Comitê de Bacias pode ajudar? Pode ser que sim. A primeira resposta é essa. Dificilmente o Comitê de Bacias responde não para alguém. Eu mesmo nunca vi. A não ser que seja alguma coisa muito escrachada mesmo. Então, é um castelo de possibilidades, o Comitê de Bacias. E o que não existe pode ser criado, especialmente na comunicação e na educação ambiental. Né? Há 3 anos atrás, pouco se falava em mudança climática. 3 anos depois, estamos no 2º seminário de mudança climática do Vale do Ribeira, junto com o SESC. 2 entidades que têm raiz aqui no território, que está criando um calendário, uma agenda. Né? E o que é a agenda? A agenda é compromisso. Nós precisamos criar compromissos. Né? E assumir esses compromissos, honrar com esses compromissos e mudar as realidades. Então, eu acredito que o dia de hoje é um dia de reflexão. Eu mesmo que vivo imerso, trabalho com educação ambiental, trabalho com educação, foi comentado aqui da questão de registro, por coincidência, um trabalho que desenvolvemos na Preservale, né, na época que a Dani estava aqui, né, esses livretos, já produzimos aí mais de 40 mil unidades em 17 municípios da região, que trabalha essa questão de pertencimento. Na área da educação, né, que foi tão discutida aqui, o pilar de sustentação dessa roda, falta muito pouco. Né? Por exemplo, de onde que surgiu a ideia da gente criar cartilha para falar do território, com o personagem quilombola, com o personagem que é a abelha sem ferrão, que é uma ave endêmica de uma cidade tal? De onde que surgiu? Da insatisfação enquanto pai, que sou pai, inclusive estou aqui com 2 de minhas filhas, Gabriela e Beatriz, que estão assistindo hoje aqui, minhas filhas mais velhas, de nunca ter recebido na minha mão nada. E aí eu ia em reunião de pai e aluno e ficava lá, já não gosto de brigar, né? Arrumando, porque esse material aqui chega em casa, a criança recorta e vira lixo. Cadê? Vou fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar a realidade que vem me incomodando? É uma pergunta que eu faço todo dia para mim poder caminhar. Então, a gente sabe que o ambientalismo na sociedade, ele agora vem começando a ser aceito. Agora que as pessoas estão falando, olha só essa conversa aí, eu vou prestar um pouco mais de atenção. Porque todo mundo está sofrendo com essa abençoada mudança climática. Que eu acho que ela é abençoada, ela não é amaldiçoada. Né? É impossível que algo dessa magnitude não seja para mudar alguma coisa para melhor na humanidade. Como, por exemplo, o nosso modelo de desenvolvimento. A nossa maneira de se relacionar com as pessoas e com os territórios. Então, é por isso que eu costumo dizer que o Vale do Ribeira tem muito a ensinar. Porque o pouco que temos é muito. O pouco que temos... o IDH do Vale do Ribeira é baixo, tudo bem. Mas as pessoas aqui, todo dia, não têm o inferno de atravessar um trânsito, tem água para beber, mas tem tanta água para beber que acho que até que é mentira esse negócio que está fazendo falta, que vai acabar a água do Vale do Ribeira. Então, nós somos uma região que, se fosse para trocar uma palavra, um sinônimo de Vale do Ribeira é sinônimo de abundância, em todos os sentidos de abundância.
E eu acredito que no dia de hoje a gente semeia um pouco mais dessa semente na consciência das pessoas. Então, um trabalho aí de muitas mãos. E aí a gente caminha agora para o encerramento, né, desse dia, fazendo votos aqui de vida longa ao evento. Né, nós vamos passar, porque estamos de passagem, todo ser humano, todo ser vivo está de passagem nessa terra, mas eu acredito que esses arranjos institucionais são maiores do que nós enquanto personas, enquanto pessoas, né? E é por isso que a gente tem que se unir cada vez mais, ao invés de se dividir.